Boa tarde. Hoje a gente começa a estreia de um programa do mandato da deputada Jandira Fegali, o nosso debate, e não poderia acontecer depois de um episódio triste aqui em Brasília, com a manifestação de apoiadores do Bolsonaro. A gente vai falar sobre questão democrática com Carol Proner, pela ABJD, e Cid Benjamin, pela ABI. A gente ia ter participação também da OAB, mas o representante da OAB teve uma dificuldade para estar conosco, então a gente vai seguir com o nosso debate, nós quatro e Jandira Fegali. Boa tarde, Jandira. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, já quase boa noite, né? Carol Proner, essa querida amiga e competente jurista, professora de Direito Internacional, de Relações Internacionais, que é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. É uma honra também receber a Associação Brasileira de Imprensa, através do Cid Benjamin, que tem um longo histórico aí de defesa da liberdade, não só ele, mas também a associação. E são pessoas fundamentais para esse debate de hoje, né? Depois de tudo que a gente viu, viveu, leu e presenciou nesse final de semana, a gente conseguir debater um pouco o que as pessoas todas se perguntam, né? Até quando? O que fazer? Porque essa é a pergunta que a gente recebe todos os dias, né? Até quando? Um crime atrás do outro, né? Como é que a gente faz para parar esse cidadão que é chefe de Estado, mas se comporta de forma tão criminosa, tão irresponsável, tão insana? Hoje a manchete do Correio Brasiliense era a escalada da insanidade, né? E além disso, quer dizer, além do comportamento, do significado do comportamento, de tudo que ele disse e de tudo que ele faz ou deixa de fazer em defesa da população brasileira, ainda tem o estímulo ao ódio, né? A agressão e a violência, como foi com as profissionais de saúde no final da semana, na semana passada, né? Que as profissionais foram para a Praça dos Três Poderes com as cruzes, reforçando a questão do isolamento, foram agredidas pelos bolsonaristas, e ontem a imprensa, né, foi agredida, equipe do Estadão, da Folha, de sites, e todos agredidos pelo fato de estarem lá registrando o evento. Aliás, quando você vê imagens aéreas, vê que eram poucas pessoas, né? Não era aquilo tudo que o Jair Bolsonaro tentou divulgar, mas assim mesmo, era uma aglomeração, todo mundo praticamente sem máscara, com a filha, criança dele do lado, um espetáculo horrendo para todas nós, né? Diante da escalada da pandemia, diante da subnotificação, que segundo os cientistas é 10 vezes o número de casos e 6 vezes o número de óbitos. Então nós estamos com o Brasil virou o olhar, quer dizer, a preocupação do mundo hoje é o Brasil, né? Nós nos preocupávamos com o mundo, agora o mundo se preocupa com o Brasil. Então eu queria muito ouvir Carol, Cid Benjamin sobre esse momento, como é que eles estão pensando e como é que a gente conduz aí a nossa conversa para apontar luzes, né? No final desse túnel aí. Então, com a palavra aí, Carol, Cid. É isso, Jandira. Vamos começar com Carol Proner, logo depois Cid. Já começar, então, repercutindo, né, essa manifestação de ontem, que acabou tendo três jornalistas agredidos, um deles 70 anos. Rolando Brito, um grande fotógrafo e, enfim, super reconhecido. Outro é o Dida Sampaio, um fotógrafo de política, de coberturas nacionais também, muito conhecido. E um repórter de texto que estava cobrindo a manifestação. E, além deles, como a Jandira falou, os profissionais de saúde agredidos no sábado. Carol, depois Cid. Bom, Bruno, obrigada pelo convite, Jandira, para participar desse primeiro programa. Desejo vida longa a mais essa iniciativa. A gente entende, assim, a Jandira tem um fôlego incrível quando a gente pensa que está fazendo as coisas, olha para a Jandira e a impressão que está é que a gente está parado, porque ela faz muita coisa. Parabéns pela tua luta, pelo teu trabalho, disposição. Jandira, eu sou uma grande admiradora. Cumprimentar também o Cid, quero cumprimentar o Cid Benjamin e o trabalho da ABI, né? Toda a esperança que nós temos aí numa ABI cada vez mais atuante, isso já tem sido assim, tem se demonstrado um grande apoio, como fazia falta a ABI na nossa vida, e agora está aí de volta, poder contar com vocês. Já tivemos essa oportunidade algumas vezes lá no Rio de Janeiro, quando podíamos nos reunir presencialmente. Agora temos que fazer assim, por enquanto.
Bom, Jandir, o que eu posso te dizer é, nesse momento, a BJD, assim como outras entidades jurídicas, estão tentando fazer os debates por todos os lados, porque não param de chegar demandas das mais variadas. Ontem nós estávamos, por exemplo, num debate grande sobre a Venezuela. Hoje também a nossa Secretaria de Relações Internacionais acompanhando de perto isso que vem acontecendo, essas ameaças, não só aos embaixadores, mas à questão efetiva do território, da integridade territorial, né? Essas ameaças permanentes à ingerência estrangeira no continente, né? Na América Latina, é algo que nós temos que nos preocupar muito, e o Brasil pode cumprir o papel nisso aí, então, da pior forma possível. Então, tudo no Brasil é horrível, né? Nós estamos com o pior presidente, a pior gestão da crise do mundo e do planeta, e se as consequências ainda não estão sendo sentidas, nós não estamos ocupando o primeiro lugar nas listas de pior gestão, logo ocuparemos. Não demorará para o Brasil se transformar nesse exemplo, né, enfim, já nos falta a forma de definição da conduta criminosa dos gestores. A BJD teve lá atrás uma iniciativa importante, que foi denunciar o Jair Bolsonaro perante o Tribunal Penal Internacional. Sabemos que a questão da analogia da guerra é polêmica, nem sempre é a melhor forma de encarar a pandemia, mas é impossível não considerar a responsabilidade nele no agravamento da epidemia, não só no cometimento de crimes aqui dentro, do ponto de vista tratado pela legislação penal, e crimes contra a saúde pública, como também as consequências gravíssimas que estão sendo aí por todos os lados entendidas como, vamos dizer, genocidas, né? Vamos dizer, na sua capacidade de produzir resultados indiscriminados por condutas sistemáticas e flagrantes, né? Como ontem. Ontem, como o Bruno comentou, começou o programa falando, nós temos talvez um grau a mais, eu tenho visto todo mundo dizer isso nas avaliações, ele subiu o tom, mudou a qualidade da manifestação dele, convocando realmente uma espécie aí de autogolpe. Se é agora ou se é daqui a pouco, eu tenho ouvido muita gente falar, uma tentativa fujimorista, né, de autogolpe, se isso é agora, se é daqui a pouco, não se sabe, mas de fato parece que ele mudou de qualidade, a ponto de despertar nas últimas semanas, e isso dentro do direito creio que é algo relevante, um comportamento diferente também do Supremo Tribunal Federal. E que para nós do direito e para o progressismo jurídico também causa dificuldades de avaliar, a ponto de que os debates estão quentes nos grupos jurídicos. Se o ativismo judicial do Supremo Tribunal, como um poder da República, tentando impor algum tipo de limite ao executivo nessa hora de insanidade, de loucura, de total irracionalidade, que produz como consequência a morte de milhares de pessoas, e cada vez mais está posto, se deve ou não deve, se pode ou não pode, se é constitucional ou se é inconstitucional que o Supremo interfira no Executivo, né? Aí, a minha posição pouco vale, eu acho que eu posso até mencionar, mas o grande debate é se o ativismo judicial é pernicioso nessa hora ou se ele é um freio ao poder executivo descontrolado, insano e com consequências graves ao Brasil. Então, Alexandre, a principal decisão, a mais recente, mais polêmica, é a decisão do Alexandre de Moraes impondo, vamos dizer, o limite de nomeação, que, no entendimento do ministro da Corte, é uma flagrante conduta de tentativa de interferência, né, declarada, confessa intencionalidade pelo chefe do Poder Executivo de alteração, ou pelo menos de controle ou manipulação do diretor da Polícia Federal. Então, foi nesses termos de controle dos atos administrativos, a partir do direito administrativo, que essa interferência se deu, chocando os constitucionalistas que acham que não poderia haver essa interferência, ainda mais utilizando-se do mandado de segurança para fazê-lo. Então, tem todo um debate jurídico aí. Independentemente do debate, de quem está certo ou de quem está errado nisso, o que acontece no dia de hoje, né? Não, então o Bolsonaro diz, não, tudo bem, ramagem não vamos fazer, porque o Supremo interferiu no meu poder de fazê-lo, então eu vou nomear o braço direito do ramagem, e o próprio diretor nomeado, Rolando Alexandre de Souza, já chama também o superintendente do Rio de Janeiro para ser
para o seu lado na administração da direção da Polícia Federal, né? Como segundo nome da Secretaria Executiva da Polícia Federal. Então, nós percebemos a velocidade desse tipo de gestão, uma gestão que já vem maculada pela confissão de alteração, portanto, do processo democrático numa função tão importante como a Polícia Federal e, principalmente, denunciada, confessa, não só pelo presidente da República, mas também confessada por ele, como também denunciada por Sérgio Moro, né, que é o grande personagem aí de todos os problemas mais graves da judicialização da política que nós tivemos e que agora acabei de ver a notícia de que, provavelmente, se for verdade esses documentos que tivemos acesso, chegou a abrir as portas para o próprio FBI dentro do Ministério da Justiça no Brasil, algo que, bom, não precisa nem dizer do que se trata, né? Gravíssimo, ilegal e altamente questionável do ponto de vista da soberania brasileira. Então, nós estamos em uma situação realmente muito dramática, porque não houve efeito esse limite controverso, né, por parte do Supremo Tribunal Federal à nomeação, nesse caso, sendo que o Executivo peita isso, dobra a aposta e continua provocando os poderes da República. Então, o que dizer de tudo isso, né, Jandir? Passo a palavra para o Cid aí falar um pouquinho. Eu vou até complementar um pouco essa fala e já jogar também para o Cid essa provocação de que muita gente, como a gente já falou, pergunta, né, até onde vai isso tudo? Vai soltar mais uma notinha? Já tem 80 notas? Cid, você é um jornalista representando aqui a ABI, para onde a gente está indo? Não sei. A questão das notas, tem muita gente frustrada com a quantidade de notas que entidades e partidos fazem, porque, no fundo, as pessoas querem derrubar o governo. Nota não é para derrubar o governo. Nota não derruba o governo. A gente está tendo que maneirar nas notas, mas tem certos momentos que vale a pena fazer nota, até porque elas estão repercutindo. Os órgãos de imprensa estão dando, particularmente a televisão, estão dando um espaço que não davam antigamente. Até porque elas também não têm interesse na implantação de uma ditadura. Vão perder espaço, perder poder, etc, etc. Além de que nem todo mundo lá em si é favorável à ditadura. Mas dá uma certa agonia essa coisa de nota também, é verdade. Nós mesmos nos perguntamos e decidimos no início, não vamos ficar dando nota toda hora, não, porque vai vulgarizar a nota, inclusive, aqueles chatos lá. Mas aí o que acontece é o seguinte, a situação está muito ruim, as arbitrariedades se sucedem, a ABI é como se houvesse uma demanda reprimida. A ABI deixou de existir durante algum tempo, na prática, e como quando reapareceu, todo mundo quer que a ABI se manifeste sobre isso. Eu dou um exemplo, eu costumo dar esse exemplo, que é o ápice desse tipo de coisa. Eu gosto muito de futebol e gosto muito do Flamengo. Acompanhei de perto o Flamengo na Libertadores. E no dia do jogo final, ligou para minha casa uma pessoa querendo que a ABI se manifestasse diante de um fato que é, enfim, dramático, que foi o suicídio de um professor numa escola pública do Rio de Janeiro. O professor tinha problemas de depressão, etc. Certamente as condições de trabalho, o salário contribuíram, e o fato é que ele se matou. E a pessoa que me ligou para minha casa exigia que a ABI se fizesse alguma coisa. E eu dizia, mas vem cá, mas o que a gente pode fazer objetivamente? A pessoa do outro lado, emocionada, querendo que a ABI entrasse na história, vinha a hora do jogo do Flamengo, entende? Eu não conseguia despachar o cidadão. O morto não era nem jornalista, tinha nada, enfim, mas essa expectativa de que alguém tem que fazer alguma coisa está muito presente. E muita gente, em certo momento, pede nota, achando que a nota vai mudar a Constituição. A nota ajuda. O fato dela sair no jornal, sair na televisão, ajuda a desgastar o Bolsonaro. Porque, na verdade, a vitória do Bolsonaro não foi uma derrota eleitoral dos setores democráticos só. Ela abriu um novo período político de contra-revolução. O Bolsonaro não tem nada com democracia, ele pode não implantar uma ditadura, mas se ele puder, ele implanta. Entende? E nos deixou diante,
deixou o país, no sentido de tem, na mais com a pandemia, tem 3 frentes a serem enfrentadas. É a questão da pandemia, e ele age dessa forma, como age, estimulando as pessoas a irem para a rua, contra a quarentena, o isolamento físico, etc. Esse é um primeiro problema, é gravíssimo. O Brasil caminha para ser um dos países mais afetados por isso. A segunda questão é como atender as pessoas, quer dizer, seja nos hospitais, seja para as pessoas que não têm não recebem salário, como é que elas vão sobreviver? Entende? Nós temos defendido na ABI ter uma fila única para quem tem plano privado, para quem não tem. Não dá para você deixar alguém morrer sem atendimento diante de um hospital público que não tem mais vaga, não tem respirador, se um hospital privado ao lado tem vaga. Então, fazer uma fila única e depois resolve esse problema. Como vai ser? A terceira questão é deter o Bolsonaro, de alguma forma. Sim, e a sobrevivência física das pessoas. Quer dizer, nós temos defendido também que, tal como foi feito nos Estados Unidos, em 29, na Europa, no início dos anos 40, com a guerra, as economias destruídas, etc., o poder público ofereça comida. Se fez sopão nesses lugares, entende? Quer dizer, o que o governo Bolsonaro está fazendo, parece que ele não quer dar esses R$600, não quer facilitar as coisas, enfim, torna as coisas mais difíceis possível. Tem uma charge muito boa, muito interessante, eram 3 maltrapilhos na calçada, e um deles, você viu, vai ter R$600. O outro pergunta, você já baixou o aplicativo? Quer dizer, é uma criação de condições de dificuldade enorme. Enfim, essas 3 tarefas, deter Bolsonaro, enfrentar a pandemia e atender emergencialmente as pessoas, são questões todas emergenciais. E elas colocam a questão de que o Bolsonaro não pode continuar. Nós não estamos numa situação normal. Nós não estamos diante de um mau governante que, de repente, roubou, fez um impeachment. Não, é uma questão meio de sobrevivência do país. De forma que é difícil prever o desdobramento disso, ainda mais porque, pela primeira vez no Brasil, mais inclusive do que no tempo dos integralistas, no Estado Novo, começa a haver uma corrente fascista. A violência da ditadura militar era uma violência de Estado. Não havia pessoas fanatizadas espancando opositores na rua. E começa a haver isso. Nós tivemos temos reuniões com empresas de comunicação para ver como enfrentar esse problema. Entende? Num primeiro momento, conversamos com a alta direção das empresas para orientar os repórteres quando eles eram humilhados pelo próprio Bolsonaro na porta do Palácio. A nossa sugestão é que eles fossem orientados a, sem baixar o nível, sem agredir o Bolsonaro, chamar a atenção do presidente. Isso não é um linguajar próprio. As empresas não toparam, ficaram com medo do desdobramento disso, etc. Hoje, nós estamos mandando ofícios para as 3 principais cadeias de comunicação para ver como é que se pode proteger esses profissionais da comunicação. Eles estão apanhando agora, simplesmente por estarem lá cobrindo. Entende? E estamos discutindo formas, então, enfim, não vale até entrar em detalhe. Agora, estamos vivendo um período de contra-revolução. É um golpe em curso que pode chegar ao seu final ou não, mas é algo muito mais grave do que um mau governo, um governo de direita, etc. E tal. É alguma coisa que está colocando em risco, ainda mais com pandemia na história, quer dizer, a sobrevivência de dezenas de milhares de pessoas. Cid, vou aproveitar e já fazer uma pergunta para a Jandira. Jandira, teve votação. Oi? Já votei. Teve votação, beleza, votou. A gente está ligado nos 30, que é um olho na live e o outro na votação. Tá. Jandira, você já Qual falou é a sobre votação, isso? Jandira? Nossos seguidores... Oi? O que está se votando? Agora? PEC do orçamento segregado, o chamado orçamento de guerra. Acabei de votar aqui. PEC da guerra. Eu vou puxar aqui esse gancho, porque a gente está o tema do nosso debate é questão democrática, e inclusive num dia em que a gente perdeu o Aldir Blanc, enfim, a gente já até desejou forças para a família, os fãs, amigos de Aldir. Mas eu quero perguntar, Jandira, o que todo mundo está perguntando aqui nos nossos comentários. Você já falou sobre isso na nossa live, mas eu acho que é importante nesse programa você também falar sobre isso. E o impeachment do Bolsonaro?
Então, deixa eu falar. Primeiro, essa questão do Aldir, como ele foi um poeta assim da liberdade, né, da anistia, né, amigo do Betinho, amigo do Enfio, amigo dessa turma toda que reconstruiu, né, a democracia brasileira, de fato perder essas pessoas no momento desse dá uma angústia na gente muito grande, né, porque são figuras que somam no campo da solidariedade, da liberdade, do amor, do afeto, da arte. Então, é muito ruim. Hoje está um dia, está uma segunda-feira difícil, né? Foi o Aldir, foi o Flávio Migliatti, foi a dona Neném da velha guarda da Portela. Que segunda-feira de perdas assim absurdas, né? Então, eu já até falei na Câmara, já fiz homenagem a eles e acho que essa é a marca que a gente deve ter no dia de hoje. Mas essa questão do impeachment, né? Então vamos lá. Na verdade, a Carol falou, o Bolsonaro foi para a rua e subiu o tom. Ele falou assim, não aceito mais, eu tenho limite, daqui para frente acabou a história. Como se dissesse o seguinte, eu tenho força para virar o jogo. Na minha opinião, não tem. Na minha opinião, ele não tem. O problema é que nós também não temos ainda para impedi-lo. Então, é um jogo assim, quase que um empate político, que nós precisamos desempatar na ofensiva política, até porque o Bolsonaro está perdendo segmentos, está perdendo setores, está perdendo apoio. Inclusive, ele usa o prestígio desautorizado das Forças Armadas para dizer o que disse, né? Tanto que os militares estão reagindo à formulação dele na rua ontem. Quer dizer, eu estou aqui, as Forças Armadas estão comigo, estão com o povo. Que povo? Aquele que estava lá? Não é bem assim o caso, não é bem assim. Desde o dia que ele foi para frente do quartel-general, que ele começou a provocar insatisfações explícitas, né, dos poderes armados da República. O Bolsonaro trabalha com uma guarda para-institucional. Ele trabalha com uma tropa paramilitar, ele trabalha com uma guarda que a gente tem chamado de guarda pretoriana, né? Ele tem uma base na Polícia Militar dos Estados, que responde diretamente a ele, né, aos governadores. Ele tem uma base de milícia real, que ele arma o tempo todo, né? Mas isso não é suficiente para uma virada se as Forças Armadas não estão com ele, nesse campo desta aventura de uma ruptura democrática. Então, ele vai perdendo. Hoje, o sistema financeiro tem uma pesquisa mostrando que o sistema financeiro aumenta a avaliação de péssimo e ruim para ele. Sobe, a curva sobe assim em crise, né? Muitos setores empresariais já foram embora, o sistema financeiro entendendo que não é por aí, muitos formadores de opinião, muitos arrependidos. Ele deslocou a base de apoio dele só para o setor popular e assim mesmo parte, porque esse setor está olhando o pagamento da renda e tal e está achando que isso tem a ver com o governo federal, né? Como se o Bolsonaro fosse o pai dessa renda, quando ele propôs R$200. E ele faz um discurso que estabelece uma clivagem, uma separação entre a defesa da vida e a questão do emprego. Como se a gente estivesse defendendo a vida e ele defendendo o emprego. Quando, na verdade, a questão econômica está a serviço da defesa da vida e não separado disso. E ele tem toda a condição de fazer o pagamento disso tudo. Não faz porque não quer. Ele quer que as pessoas vão para a rua, ele quer o clima de caos, ele quer o clima de confusão para poder estabelecer o que ele quer, que é tentar botar as Forças Armadas no discurso da ordem. Ele quer um tumulto, ele quer confusão. Só que, com isso, ele está arriscando a vida de muita gente. As pessoas estão morrendo. E a culpa, ele é um mercador da morte, é um mercador da pobreza, é um mercador do desemprego. O que nós estamos tentando fazer agora, diante de todos os crimes e da última denúncia do ex-ministro Moro? É tentar fazer uma CPI mesmo agora. Tentar instalar uma comissão parlamentar de inquérito para consolidar a apuração dos crimes, para que a gente tenha todas as provas, todos os depoimentos, porque é o tempo também de você ir apurando e você ir ganhando maioria social e política dentro do Congresso para fazer esse impedimento. Hoje não tem a menor chance do presidente da Câmara deferir um pedido de impeachment, já tem 26 lá. Não vai fazer, porque nós precisamos, isso precisa ser uma construção política. Você tem uma base jurídica, mas precisa ter uma construção política, principalmente quando o Bolsonaro se articula com parte de algumas legendas dentro do Congresso. É uma construção política. E você tem que pactuar o futuro também. Essa alternativa é o que mesmo?
Mourão é o quê? Que governo é esse? Com que proposta? Qual é o pacto possível? Então, e todos nós temos que interferir nisso, inclusive a esquerda. Né? Se é isso que se tem para hoje, nós temos que interferir numa pactuação futura, porque nós não estamos em período revolucionário, né? Quem dera estivéssemos. Então, eu acho que essa questão do impeachment vai demorar um certo tempo de maturação para se ganhar maioria política e congressual também para isso. Agora, não creio que o Bolsonaro tenha força para virar o jogo numa medida de força assim do dia para a noite. Ele pode começar a botar essa turma dele para agir de forma absurda, né? Como fizeram na Bolívia, de entrar na casa de gente, sequestrar essas coisas que a gente sabe que os caras são capazes de fazer, né? Mas não acredito que tenha clima, nem base, e nem... Eu não conheço história de golpe no Brasil sem mídia, sem setor empresarial e sem formador de opinião. Eu não conheço na história tudo isso. Só foram 3 presidentes que concluíram o mandato até hoje no Brasil. Né? Tem uma história de golpe bem recheada. Mas todos eles foram dados com um grau de sustentação que eu não vejo Bolsonaro ter, exceto uma sustentação que o Trump diz que é amigo dele, né? Mas fora isso, eu não estou vendo essa sustentação toda, não. Tá certo. Obrigado, Jandira, pela explicação. Bom, você que está aí comentando, você já entendeu, né? Acompanha a gente para você ficar por dentro também desse bastidor político. E já jogo para Carol Proner. Carol, eu estava procurando aqui a notícia, eu vi mais cedo até, de que o Brasil, por ser o 7º no mundo em termos da pandemia do coronavírus, está chamando muita atenção e alerta. A BJD ela entrou no Tribunal de Haia fazendo uma denúncia contra Bolsonaro. Eu queria que você pudesse falar sobre isso, mas ao mesmo tempo que você fizesse essa análise de como é que o Brasil pode estar sendo visto lá fora nesse momento e o que pode acontecer com a gente nesse cenário, né, de um presidente que fica pregando aglomeração, com mensagens dúbias, né, sobre isolamento social, etc. Bom, eu quero concordar com a Jandira a respeito dessa questão do impeachment e dessa necessidade de um acúmulo que não existe ainda. E respondendo a sua pergunta, Bruno, e nesse sentido, eu acho que esse acúmulo também virá por esta percepção. Quer dizer, que o Brasil vai se transformando no pior exemplo possível, né? Na América Latina já tem sido visto assim. Nós temos, inclusive, o exemplo que é antagônico da Argentina, e mesmo de outros países como a Venezuela, que sofrendo bloqueios econômicos brutais e absolutamente desumanos num momento como esse, tanto a Venezuela quanto Cuba dão exemplos de solidariedade e dão exemplos de boa gestão correta da crise, no sentido de fornecer alimentos. Para além do debate político pró ou contra Maduro, a questão da gestão social da crise, né? Aqui no Brasil, os números são assustadores. Né? Quase 46 milhões de brasileiros não receberam o auxílio emergencial. 32 milhões, pelos dados que eu vi hoje, foram considerados inelegíveis. E 13 inelegíveis nesse sentido de receber a assistência. E 13, quase 14 milhões, estão ainda sob análise. E não tem, né? Ainda a segunda parcela, quer dizer, nem foi anunciada pela Caixa uma solução para essas mais de 46 milhões de pessoas e não tem o pagamento da segunda, quer dizer, as pessoas já estão necessitadas, já estão bastante, enfim, é dramática a situação da maioria das pessoas, a gente está vendo o resultado social disso aí. Então, o Brasil vai se transformar no exemplo dramático, as consequências indiscriminadas vão ser sentidas também pela elite, que não pode mais viajar. O interessante desse vírus é que retirou benefícios e o modo de vida dos ricos foi afetado, porque vão viver nesse país que está sendo destruído. Eu acho que isso vai acumulando um pouco uma percepção do tamanho do dano à democracia que vem de longe, né, Jandira? Acho que nessa hora, nas diversas disputas que estão colocadas, que não é só a disputa em relação à possibilidade de criação de um impeachment contra Bolsonaro, porque não resolve, nós temos Mourão, nós temos a ala militar que o ladeia, e temos a ala militar que gostaria de estar no lugar desse grupo, tem o conflito interno, tem as disputas que a gente não sabe como estão postas dentro do próprio corpo das Forças Armadas, tem todos esses processos de disputa. Nosso processo de disputa, que vem de longe,
pela não ruptura institucional da democracia e das conquistas do Brasil. Isso vem de 2013 em diante, isso vem pela forma como a Dilma não governou em 2015, pelos bloqueios de pauta no parlamento, pelo impeachment, pela perseguição judicial a ela, aos partidos políticos de esquerda e aos líderes dos movimentos sociais. Enfim, é um conjunto de disputas que vem de muito tempo e uma mídia que precisa, sim, saber o que fez e que agora se exime como se nada acontecesse. Quando eu vejo esses jornalistas da Rede Globo falando como se nunca tivessem dito e nunca tivesse apoiado o Bolsonaro durante as eleições, como se tivesse feito... Responsabilidade, né, sobre o resultado. Oi? Né? Como se não tivesse responsabilidade sobre o resultado, né? Claro, claro. E então tudo isso, obviamente, que está sob, né, análise. Não dá para fazer todas as batalhas ao mesmo tempo. Concordo com você, Jandira. Mas no nosso caso, no jurídico, nós temos que ver com lupa mesmo, olhar com muito detalhe o que aconteceu durante a gestão do Sérgio Moro, delator, desse Sérgio Moro que agora trai, o traidor, o comunista traidor, né? Que está sendo assim dito pelos bolsonaristas, o grande traidor comunista, em relação a todos os crimes cometidos, enquanto juiz e agora como ministro. Nós queremos ver, nós entramos, inclusive, na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, que vive crise lá dentro, que vive uma crise também de instrumentalização, a gente já viu até pela denúncia de um conselheiro recentemente, mas os juristas como Celso Antônio Bandeira de Mello e outros de grande prestígio foram lá para apontar os desvios éticos cometidos pelo Moro, só durante o cargo de ministro, ao negociar a troca de favores, né, para permanecer à frente da pasta ministerial, essa moeda de troca, né, e depois querer ser investigado pelo cargo vitalício de ministro do Supremo Tribunal Federal. Sem contar a questão da pensão, do pagamento indevido de pensão à sua família, né, e depois a prevaricação, quer dizer, o fato de não reportar os crimes cometidos que ele mesmo denuncia de Bolsonaro. Agora, acabei de ver que a mídia oficial de vazamento do Sérgio Moro, que são os antagonistas, acabam de dizer que o advogado dele quer a divulgação do depoimento dele, dos crimes que ele denunciou, na íntegra, porque a imprensa prensa seletivamente tem dado trechos e ele acha por bem, então, que o contexto inteiro do depoimento de horas e horas na Polícia Federal venha a ser, então, publicizado. Isso depende do Supremo Tribunal Federal, do Celso de Mello, se eu não me engano. Então, nós queremos fazer essas disputas também, né? E não é só o Bolsonaro que está em questão, é todo o comportamento dos gestores na crise do coronavírus e também na crise econômica que avoluma também os problemas vamos dizer, sociais que nós já estamos vivendo. Me parece incrível, Jandira, que no meio de tudo isso, pautas de proteção aos bancos, você poderia falar um pouquinho disso, estão sendo colocadas, pautas que protegem o grande capital em detrimento da maioria das pessoas, inclusive da ajuda emergencial. E deveria ser discutido, acho que cada vez mais isso tem sido colocado, uma questão mais profunda mesmo, do capitalismo, que tem sido feito um debate mais importante na Europa sobre o pós-pandemia, porque está evidenciado que os bancos são os grandes acumuladores de riqueza nas crises, né? A doutrina do choque da Naomi Klein e outros que vêm discutindo isso, e mostrando que eles serão os grandes, depois, salvadores, até certo ponto, né? Salvadores de crises econômicas ou sociais, porque são eles que estão acumulando riqueza e poder. Os bancos nas crises. Depois, os estados terão que recorrer aos bancos para se salvarem, né? Então, acho que a gente está vivendo uma situação muito difícil, que o jurídico responde muito pouco a isso, né? É uma violência explícita, é o uso do poder mais vil, mais arbitrário, e quando o judiciário atua, ou quando, de certa forma, a gente recorre, através do direito às instâncias de contenção, ficamos em dúvida, porque esse mesmo judiciário, há pouco tempo atrás, viabilizou a reforma do trabalhista, viabilizou a reforma da Previdência, contida pelo parlamento naquilo que tem de bom de contenção, mas a gente, pelo judiciário, as coisas estão passando. O neoliberalismo mais duro está passando no Brasil, num país que mais acumula e que tem mais desigualdade comparativamente a qualquer país do mundo, pelas suas dimensões continentais.
Então, é isso. Cid, eu vou aqui já também fazer uma outra pergunta para você. Teve um estudo, se eu não me engano, foi da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, que mostrava que em 2019, ainda não tinha sido concluído esse estudo por conta do ano, que não tinha acabado, mas que mais de 374 profissionais de imprensa haviam sido agredidos de alguma forma por Bolsonaro. E, enfim, isso só tende a aumentar. E eu queria que você pudesse falar qual é a importância da gente não poder permitir essa agressão ao jornalista que está na ponta, né? Não tem nada a ver com um cara que é empresário, dono da emissora, ou dono do veículo de imprensa, um jornal, enfim. A gente preservar esses profissionais porque eles são defensores da democracia, de certa forma, né? Ao final, levar a verdade, como a Carol falou, os jornalistas querem noticiar todo o depoimento do Moro e não só partes. A importância do povo brasileiro e quem está assistindo a gente levar a mensagem de que o jornalista é importante também para a gente poder preservar a democracia, né? E mesmo num país com monopólio. Eu vou responder a isso mais ou menos rapidamente. Eu quero entrar naquele outro debate que a Carol e a Jandira levantaram também. Veja, a questão da preservação dos jornalistas e do jornalismo não é uma questão corporativa. Da mesma maneira como você defender prerrogativa de advogado, não é um interesse só dos advogados. A sociedade e a democracia precisam disso. De forma que é inadmissível que o jornalista vai cobrir. Essa situação é doida. Nós estamos escrevendo para nós, a ABI, escrevendo para empresas de comunicação, então tem que defender os jornalistas. Vamos juntos pedir proteção. Aí a gente se deu conta de que quem tem que pedir a proteção é a própria pessoa atingida. Então, estão sendo os jornalistas que vão na porta da Alvorada, que peçam a proteção, pedindo das empresas, dêem uma força, ajudem aí, nós vamos dar também. Quer dizer, isso não é um interesse corporativo profissional. Isso é um troço da sociedade. Uma sociedade que é desinformada não pode se pensar que seja uma sociedade democrática. Mas eu queria levantar uma outra questão, que é o seguinte: a gente está vivendo certamente o ano mais difícil das últimas décadas, né, nesse país. Lá também início de maio, lá para o fim do ano, outubro, novembro, dezembro, a gente vai ter tido dezenas de milhares de mortos pela pandemia e um desemprego recorde. Me parece com um pouco do desdobramento dessa situação política, que eu acho que o Bolsonaro vai ter que ser afastado. Não está no horizonte o impeachment. A Dilma, quando caiu, tinha 8% de apoio. O Bolsonaro tem mais de 25%, entre 25% e 30%. Então, é um processo de desgaste ainda que vai ter que rolar. Longo. E o Bolsonaro, ele pode estar apostando quando ele não quer que as pessoas fiquem em casa, etc. e tal, culpar a oposição pelo aumento do desemprego e da crise econômica. Por outro lado, pode ficar, as dezenas de milhares de mortes podem ficar na conta dele. E essa equação, acho que vai um pouco orientar o futuro. O que vai pesar mais e quem vai ser apontado como responsável da pior desgraça? Um desemprego nunca antes visto ou uma quantidade de mortos nunca antes vista. Essa é uma questão que é pano de fundo para essa briga toda. Entende? E eu pego pensando, às vezes, que o Bolsonaro está jogando para o pior. Porque essa coisa dessa ajuda econômica, além dele oferecer muito pouco, como o Jandira disse, queria R$200 e não 600, etc. Então, é uma dificuldade para fazer esse pagamento, quando parte desse pessoal, o pessoal que já recebe Bolsa Família, tem conta aberta. É só fazer um depósito lá, uma transferência bancária. Não tem que forçar as pessoas a irem para a porta das agências o dia inteiro, desde a madrugada. Me parece que há uma postura consciente de criar dificuldade e para levar que comece a acontecer saques, confusões, etc., para favorecer uma saída golpista. E aí chama a atenção, está meio demodê essa coisa de golpe com o pessoal de verde oliva com tanque na rua. Na Bolívia não foi assim. O exército ficou nos quartéis. Parte da polícia foi dar o golpe, parte ficou também aquartelada. E as milícias e um segmento da polícia é que deu o golpe com toda aquela violência que se viu.
queimando a casa da irmã do Evo, depredando a casa do Evo, enfim, pegando pessoas na rua, amarrando no poste, etc. Prefeita, né? Eu me pergunto... A prefeita espancada, tiraram a roupa espancada, pois é. Eu me pergunto se o Bolsonaro não joga, de certa maneira, para um cenário desse tipo, entende? Da situação se agravar, e é natural que comece a haver saque, independentemente de alguém estimular ou não. Acho que não é nada sensato estimular saque. Agora as pessoas estão na rua, estão sem ter o que comer. Eu outro dia saí para dar um pulinho no supermercado, um morador de rua embaixo da minha casa, eu moro no Rio de Janeiro, num bairro de classe média, né? Média. E tem morador de rua, a beça aqui. O cara era até um cara articulado, ele disse, pode me dar? Aí eu dei R$10, o que, como esmola, é acima da média. Dá para dar mais um pouco, não está muito difícil. Tudo fechado, não tem ninguém na rua, o restaurante está fechado. Vai chegar um momento, entende, que essa crise vai se acirrar e a situação social vai levar a explosões. O Bolsonaro tem 500 mil PMs com ele. A PM no Brasil, todas elas, não tem exceção, está sendo transformada em órgãos brutais, especializados em humilhar, assassinar, espancar pobres. Então, muito mais do que o Exército, hoje, a mão de obra para um golpe, para uma virada, seria desse pessoal, junto com as milícias, que é unha e carne com o Bolsonaro. Mas eu me pergunto, essa coisa, a crise se agravando, e ela vai se agravar, estamos muito longe da curva descendente, até porque eu acho, não sou médico, mas eu acho uma maluquice, dizer, não, a curva descendente vai ser daqui a 15 dias. Você só vai saber quando começar a descer. Nada impede que daqui a 30 dias esteja ainda piorando a situação. Não há como afirmar nada. Entende? Com o crescimento do desemprego, com a ineficiência dessa ajuda governamental, com a crise, e muita gente querendo ir para a rua. Porque quem não tem carteira assinada, quem não está recebendo de alguma forma, na maior parte das vezes, vai começar a ter fome, vai ter que ir para trabalhar. Metade da população economicamente ativa no Brasil é da economia informal. O cara que deixar de vender laranja, ele não vai ter dinheiro para comer. Então, está se criando uma bomba relógio aí. Entende? E aí volto àquela questão inicial. As mortes vão pesar mais e vão ficar na conta do Bolsonaro, ou o desemprego, a crise econômica, isso vai pesar mais e ficar na conta de quem defendeu a quarentena. Isso me parece uma questão chave para se pensar e prever o desdobramento da situação. Eu queria até, Bruno, puxar direto, se você me permitir. Não, eu só vou até fazer um parênteses, que a gente já está no final aqui do nosso programa por conta do tempo da nossa transmissão. Então, eu vou pedir que Jandira faça esse comentário final para a gente poder finalizar a nossa estreia aqui. Para eles, né, para eles fazerem as considerações. Depois a gente faz a finalização também de Carol e Cid. Então, eu acho que o Cid e a Carol levantaram questões muito importantes, né? Mas eu queria mostrar, assim, essa atitude do Bolsonaro de não permitir uma solução econômica, né, tem a ver com essa decisão, na minha opinião, propositada de gerar essa confusão mesmo, esse caos, né? De tentar fazer vencer o discurso de que os governadores, os prefeitos e a oposição que são responsáveis pelo desemprego, né? Mas não é só, mas existe uma questão que é o seguinte, eu acho que tem essa questão chave de como isso vai ser interpretado, e nisso entra pesadamente a nossa capacidade de comunicar, tem que ter uma estratégia de comunicação do nosso campo, que não seja uma estratégia, cada um falando uma coisa a cada hora do dia. Acho que tinha que ter uma estratégia unificada de comunicação, que eu acho que a gente pode atingir milhões de pessoas se isso acontecer, né? Mas há também uma outra questão-chave, que é o papel das Forças Armadas. Você veja, na questão da Bolívia, a milícia atuou e as Forças Armadas ficaram omissas, ou seja, permitiram. Então, o comportamento das Forças Armadas define muito também a possibilidade dessas milícias avançarem ou dessa guarda pretoriana avançar. Então, a compreensão de como estão pensando as Forças Armadas brasileiras hoje, apesar de qualquer análise de mérito que a gente possa fazer, é muito importante para a análise tática e do desdobramento desse processo. Agora, veja que a inação do governo, a incompetência, não é só
propositada para isso, mas é porque também aqui a cabeça fiscalista do ajuste fiscal permanece. Enquanto o mundo inteiro discute o papel do Estado, o mundo inteiro, que é o Estado forte, o Estado está botando dinheiro, está investindo, aqui eles querem manter a mesma agenda diante da pandemia. É a contrapartida que se colocou no Senado agora para congelar salário de servidor, na PEC dos estados e municípios, no projeto de repassar recursos. É a tentativa de querer votar ainda a reforma administrativa. E eles estão dizendo isso, vamos começar a votar isso, privatização, ou seja, aqui não caiu a ficha, ou seja, essa visão do capital financeiro e fiscalista, ela prevalece e ela permanece. E isso é completamente fora do padrão econômico mundial hoje. Hoje o capitalismo está se recompondo de outras formas. E aqui essa cabeça se mantém. E não é só na questão econômica. Veja na questão da saúde. Vamos pegar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 8 instituições federais. 8. São 6 hospitais e 2 institutos, e as Forças Armadas também têm hospital. Eles não conseguem botar um leito a serviço da pandemia. Eu sei que tem 34 pacientes no Hospital dos Servidores, que foram. Mas os leitos federais não estão à disposição do combate à pandemia. Seja porque o Ministério da Saúde não consegue atuar, seja porque não há pessoal. Ora, essa pandemia, a calamidade foi decretada em fevereiro. Como é que não contratou os profissionais? Tem ação judicial para isso, eles não cumprem. E aí, na decorrência disso, começa a discutir, no caso, a Associação de Médicos Intensivistas e o governo do Estado participando do chamado protocolo, que é para escolher quem pode ou quem não pode ir para a UTI, pontuando comprometimento dos órgãos vitais, a questão da idade, o que é desesperador, né? Quer dizer, antes de você botar toda a capacidade à disposição, não pode se implantar protocolo. Foi o que me provocou, inclusive, a ida ao Ministério Público à Defensoria no sábado. Né? Pode ser que a gente chegue nesse ponto. Né? E se o Bolsonaro continuar se comportando assim, vamos chegar, porque nós não estamos nem no pico da epidemia ainda. Agora, maio, acho que nós vamos entrar nesse pico. Né? E se nós temos uma subnotificação, como nós estamos vendo aqui, esse acúmulo já tem 890 pessoas na espera da regulação. Tem 1.000 pessoas em emergência sem um leito para internar. Nós vamos chegar a um ponto de colapso geral. E aí talvez esse protocolo até vai ser usado, mas não agora. Agora nós temos que garantir a capacidade plena, né, de atendimento à população. E eu acho que talvez a gente tenha que partir para o lockdown. Assim, a minha opinião é de que se a gente não enrijecer a questão do distanciamento, o quadro nosso vai piorar muito. Teria que enrijecer, né? Mas aí para enrijecer tem que fazer o que fez a Argentina. Né? Tem que ter uma atitude repressiva em relação à circulação de pessoas, de carros. A Argentina fez isso e teve um resultado fenomenal em relação à pandemia. E vai sair economicamente na nossa frente, porque conseguiu recuperar o seu processo de menos mortes e menos vidas perdidas. Né? Então, ela pode ir afrouxando muito mais antes do que nós. Então, eu não sei, não. Eu acho que talvez a gente tenha que partir para uma rigidez mesmo de distanciamento, de lockdown. Aliás, já tem muita gente defendendo. A Fiocruz já está defendendo isso. E eu acho que a gente vai ter que acabar pensando nisso, desde que tenha comando para manter nos estados, né, e nos municípios esse distanciamento. Nós só temos essa possibilidade. Nós não temos ainda tratamento certo, não tem vacina, tem 18 ensaios clínicos de medicamento e nenhum deles ainda está comprovado que resolve o problema. Então, só temos uma saída, que é o distanciamento enrijecido, né, contra a posição do Bolsonaro, porque esse cara está estimulando a morte mesmo, a aglomeração, a doença, a confusão. Então, eu acho isso. Então, Guedes e bancos, é isso, Carol. Eles deram 1,2 trilhão para os bancos. E aumentaram o juro para não fazer empréstimo. Imagina se é possível se permitir uma coisa dessa. Então, dinheiro para R$600 não tem. Mas para botar nos bancos tem, né? Então, tem condição uma coisa dessa. Então, o enfrentamento tem que ser mais duro, e eu acho que o distanciamento mais rígido talvez tenha que ser implantado no Brasil todo. Certamente não será pelo Bolsonaro, mas pode ser pelos governadores. Né? É a minha opinião. Gente, eu já quero agradecer Carol Prone, Cid Benjamin, muito obrigado pela participação na estreia aqui do nosso programa, O Nosso Debate. Você que está ligado nesse programa, já anota aí, que é toda segunda-feira,
17h30, 18 horas, nesses horários aí. Bom, para concluir, então, em um minutinho, por conta que a gente tem que liberar a deputada para a sessão, eu queria saber de Carol, de Cid, em um minutinho, bem rápido. Vocês são otimistas ou pessimistas em relação à situação democrática do Brasil aí para os próximos meses? Carol, você primeiro. Próximos meses, Bruno, aí também não é impossível dizer que é otimista, mas eu acho que nós estamos vivendo uma oportunidade de aprendizado muito grande. As disputas estão aí, eu sou otimista por natureza, eu sou otimista apesar de tudo, mas acho que nós temos lições importantes a tirar disso tudo. Nós temos que tentar sobreviver fisicamente, sobreviver mesmo, no sentido de usar máscara e não se contaminar e não desaparecer, né? Nós temos que ficar vivos. Mas, ficando vivos, continuar fazendo a disputa. Eu tenho muita esperança de que esse processo aí é um aprendizado democrático, institucional, duro, da pior forma possível que o Brasil está vivendo, mas isso vai passar e a gente vai voltar a ter um pacto democrático constitucional que possamos construir lá na frente, né? É difícil imaginar como é que a gente vai fazer isso, mas eu sou otimista com o futuro, sim. E você, Cid? Eu vou recorrer a um pensador do futebol, Dadá Maravilha, que é um jogador. Uma vez perguntaram: Dadá, está otimista ou pessimista com esse jogo? Ele disse: eu não estou nem otimista nem pessimista, estou apenas obstinado. Eu acho que vai ter que arregaçar mangas, vai ter muito trabalho. Mas eu não consigo fazer previsão. Eu acho que tudo pode acontecer, inclusive o pior, ou até um cenário melhor. Ô, Bruno, eu também quero agradecer demais a Carol e ao Cid, são duas pessoas que eu admiro muito. Carol é recíproca, viu a nossa admiração. E Cid, eu acho assim, também acho que não é bem uma questão de ser otimista ou pessimista, não, mas eu acho que, como a Carol disse, o Cid também, toda crise gera também oportunidades. Você reaprender e reavaliar politicamente e culturalmente o seu comportamento social, e de avaliar também essas mudanças de ciclo do próprio capitalismo no mundo e aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir ampliar as nossas forças numa frente antifascista nesse momento, a gente conseguir jogar mais gente nessa batalha, que não seja só a esquerda, só nós, eu acho que a gente tem condição de isolar esse governante e tentar virar o jogo de uma forma mais feliz para o país, sabe? Então, eu acho que nós temos que ter muito trabalho para garantir um resultado diferenciado, ampliar muito a nossa força, continuar obstinado, como diz o Cid, e apostando otimistamente na possibilidade da gente sair, pelo menos pessoalmente, dessa crise com outros valores, né, ou com valores de relações humanas diferenciados, e conseguir disputar uma agenda pós-pandemia. Eu espero que seja uma agenda não só econômica, mas política também, no sentido de virar esse jogo em relação a Bolsonaro. Esse é o meu sentimento também. É isso. Você que acompanhou a estreia do nosso debate aqui do Mandato, muito obrigado. Você pode compartilhar esse link no seu WhatsApp, afinal a transmissão fica aí guardada para você depois assistir. E a gente termina com essa dica que a Jandira deu, frente ampla. Obrigado, gente. Boa noite. Gente, beijo. Obrigada, viu, Carol? Obrigada, Cid. Obrigada, Bruno. Obrigado, Pedrinho. Obrigado. Na direção. Tchau, Bruno. Tchau, Obrigado. Cid. Obrigado. Tchau, Jandira. Tchau, Carol.